Olá, gente querida, tudo bem? Bom, eu sou o professor Lázaro, mando um abraço a você, querido webnauta, a você, assinante do nosso portal FB Online, e nós estamos juntos hoje para discutirmos a respeito de um assunto que eu tenho certeza que vai facilitar a tua compreensão e te dar resultados significativos nos seus vestibulares. O assunto é o quê? Histologia. Histologia, como você bem sabe, é uma parte das ciências biológicas que tem como objetivo o estudo dos tecidos. Aí você pergunta assim, mas professor, o que vem a ser um tecido? Em aulas anteriores, quando nós aprendemos um pouco sobre a parte de embriologia, um pouco sobre a parte do desenvolvimento embrionário, nós aprendemos que a célula é a unidade funcional dos seres vivos. Então, toda e qualquer forma de vida que habita este nosso planeta, ele é formado por células. Então, a célula é a unidade básica, é a unidade funcional. Só que essas células, desde o processo de desenvolvimento embrionário, no indivíduo, ela tem o mesmo material genético. Aí você pergunta, Lázaro, como é que pode se explicar o fato de num corpo, de num indivíduo, de num organismo, todas as células apresentarem o mesmo DNA, a mesma informação genética, mas elas apresentarem morfologias e funções diferentes? Ah, rapaz, isso se deve a um dos mais importantes processos e que tem início, como você já aprendeu, na gástrula, que é o fenômeno chamado de quê? Diferenciação celular. Por quê? Porque é durante a diferenciação celular em que as células sofrem movimentos morfogenéticos, alterações na expressão dos genes e elas começam a se diferenciar em células diferentes. É isso que vai permitir a formação do quê? Dos tecidos. Por isso, gente, que cada tipo de tecido que você estuda, ele pode ter uma origem embrionária diferente. Ele pode se originar do folheto ectodérmico, ele pode se originar do folheto mesodérmico e ele pode se originar também do folheto endodérmico. O que nós vamos começar nessa nossa aula 4, tá certo? É a parte de quê? Tecidos epiteliais, os chamados epitélios. Eu trouxe aqui para vocês algumas características importantes que nós precisamos abordar acerca dos epitélios, acerca dos tecidos epiteliais. E quais são essas importantes características? Primeiro aspecto importantíssimo, né? Todos os epitélios são formados por células justapostas. Aí você diz assim, mas professor, o que seriam essas células justapostas? Células justapostas são células adesivadas, aderidas, juntas umas às outras. Isso se deve também ao papel funcional que o epitélio desenvolve no corpo, que é a parte que revestimento, de proteção. Daí, nesse caso, as células precisam estar mais próximas, mais aderidas. Nesse ponto, eu chamo a tua atenção o seguinte, essa justaposição, em parte, se explica pela presença de algumas especializações, entre elas, os chamados desmossomos. Os desmossomos são placas proteicas que aumentam o poder adesivo. Lázaro, somente os desmossomos geram esse processo de adesividade? Não. Nós temos desmossomos, nós temos os nexos, junções comunicantes, tá? Mas os desmossomos, eles exercitam um papel importantíssimo nessa justaposição. É natural você imaginar que se as células estão mais justapostas, mais unidas, mais adesivadas, mais aderidas umas às outras, possui pouca matriz. A matriz, gente, compreende aos componentes que ficam situados nos espaços entre as células. Um tecido, ele não é formado apenas pelas células que o compõem. Ele é formado pelas células e, logicamente, a sua diferenciação, mas todos aqueles componentes que ficam no espaço entre as células. Esses componentes, essas substâncias que ocupam os espaços entre as células, você chama de quê? Matriz extracelular. Por que os epitélios se caracterizam por pouca ou, às vezes, quase nenhuma quantidade de matriz extracelular? Exatamente pelo fato que as células estão muito adesivadas, muito unidas, muito aderidas, muito justapostas. Daí você vai ter pouca matriz extracelular. São avascularizados, são desprovidos de vaso. Uma característica importante dos epitélios é o fato deles não possuir vasos sanguíneos irrigando. Aí você diz assim, mas professor Lázaro, isso não seria um problema para o tecido? No que diz respeito à sua nutrição, no que diz respeito ao transporte de gases respiratórios? Gente, poderia até ser. E de certa forma é. Mas importante saber que o tecido epitelial, apesar de avascular, ele consegue ser nutrido. Aí você diz, mas quem? Quem se responsabiliza por esse papel de nutrição, por esse papel de transporte, por esse papel de oxigenação dos epitélios? Sempre, moçada, abaixo de um epitélio, subjacente ao epitélio, adjacente aos epitélios, você encontra um tecido conjuntivo. E como os tecidos conjuntivos eles são ricamente vascularizados e são abundantes de matriz,
ficam os tecidos conjuntivos sob a responsabilidade de manter esses epitélios devidamente nutridos. Aí você diz como? Por um processo de transporte, sem gasto de energia, passivo, conhecido como difusão. Então, por difusão, os epitélios eles são nutridos pelos tecidos conjuntivos a partir de uma lâmina que permite essa passagem, conhecida como lâmina basal. Então, a lâmina basal ela vai favorecer, ela vai contribuir, ela vai permitir que os nutrientes dos tecidos conjuntivos passem para os epitélios por um processo passivo, sem gasto de energia, simplesmente por difusão. E além disso, tem um alto poder mitótico. Esse alto poder mitótico seria o que? Uma alta capacidade de renovação. Os epitélios, portanto, são formados por células justapostas, possuem pouca matriz ou quase nenhuma devido a essa justaposição das células, são avascularizados, mas a nutrição é mantida pelos conjuntivos de maneira absolutamente tranquila, de forma difusiva, e tem um alto poder mitótico. Essa grande capacidade mitótica que ele tem é, de certa forma, extremamente importante. Por quê? Porque como se torna um tecido de revestimento, ele acaba sofrendo muita abrasão, desgaste, o atrito, e as células que morrem precisam ser constantemente o quê? Renovadas. Toda célula que tem um alto poder mitótico, ela se caracteriza pelo fato de, no período interfásico dela, o período G1 ser curto. Aí ela tem um poder mitótico bem significativo. E isso é característico das células epiteliais. Você pergunta, Lázaro, além dessas características, que funções eu posso atribuir de uma forma geral aos epitélios? As funções principais que nós podemos atribuir aos epitélios, nós temos o revestimento, né, porque ele vai revestir vários órgãos. Daqui a pouco nós vamos ver as classificações desse tecido e ver que ele está presente em quase todos os órgãos, revestindo, protegendo também esses órgãos. Absorção, você pergunta, mas como? De que maneira um tecido que reveste, de que maneira um tecido que protege tem função de absorção? O nosso intestino ele é dividido basicamente em três partes. Nós temos a primeira porção, denominada de duodeno, nós temos o jejum e o íleo. Hoje muitos autores chamam o jejum e o íleo de jejuno-íleo, uma porção responsável pela parte de absorção. Pois bem, esse jejuno-íleo ele tem um epitélio que reveste. E uma das principais características do epitélio que reveste o teu jejuno-íleo do intestino é a presença das microvilosidades. Essas microvilosidades são dobras em forma de quê? Digitações. Essas dobras em formas de digitações têm por finalidade o aumento da superfície de quê? De absorção. Então, quanto mais microvilosidades, maior a superfície de contato com os nutrientes. Maior superfície de contato com os nutrientes, maior poder de quê? De absorção. Isso é uma característica que você pode naturalmente atribuir aos chamados epitélios. Além dessa capacidade de absorção em decorrência da presença das chamadas microvilosidades, só para você ter uma noção disso, as microvilosidades elas são tão importantes, o nosso intestino ele tem algo em torno de 5 metros de comprimento, mas ele pode chegar a aproximadamente 550 metros quadrados de área de absorção. E esse grande poder de absorção deve-se a essas microvilosidades. É como se eu dissesse para você o seguinte, a gente consegue compactar essa estrutura do sistema digestório, mas sem fazer com que ela perca essa capacidade funcional de ter um alto poder de absorver os nutrientes. Então, isso, sem dúvida, é fascinante e deve-se a uma adaptação, deve-se a uma especialização do epitélio que reveste esse tipo de tecido. Nós temos também a função de percepção sensorial, que isso aí é o sentido do tato, claro que está associado aos epitélios que revestem o corpo, e temos também a questão da secreção de substância. A secreção de substância está diretamente associada a quê? Aos epitélios glandulares, que são os epitélios que se diferenciam formando glândulas. Glândulas, estruturas estas responsáveis pela secreção de inúmeras substâncias, que nós veremos no processo de classificação toda essa diferenciação que os epitélios possuem. Os epitélios, eles apresentam um modelo de classificação também importante a ser avaliado. Nós trouxemos aqui para vocês, olha, observe bem que você vai compreender facilmente como se dá essa questão da classificação dos epitélios, né, dos tipos de tecidos epiteliais. Os epitélios eles podem ser classificados inicialmente com base na função que ele exerce, ou seja, o papel funcional executado vai determinar a classificação dos epitélios basicamente em dois tipos, os de revestimento e os epitélios glandulares. Esses epitélios de revestimento, o que eles vão fazer? Os epitélios de revestimento, eles protegem, eles absorvem, né? Eles também têm função de proteção, de revestimento, de absorção e de percepção sensorial. Então, praticamente, quase todas as funções executadas
pelos tecidos epiteliais são executadas, na verdade, pelos epitélios de revestimento. Ficando aos epitélios glandulares o papel único e exclusivamente de quê? De secreção de substâncias. Então, os epitélios glandulares eles vão ser responsáveis pela secreção da substância. Então, essa primeira classificação que nós temos é quanto à função. Aí você diz assim, mas eles só são classificados quanto à função? Não. Eles também podem ser classificados da seguinte maneira. Os de revestimento, além de serem classificados quanto à função, eles vão ser classificados de acordo com o número de camadas. Ou seja, quantas camadas. As células são justapostas, mas quantas camadas se formam? Se ele for chamado de epitélio simples, uma única camada de células. Se ele for estratificado, é porque ele tem vários estratos, ou seja, várias camadas. Daí ele é chamado de epitélio de revestimento estratificado. E existe uma classificação, gente, chamada de pseudo-estratificado. Esse pseudo-estratificado é o seguinte. Na verdade, o pseudo-estratificado ele tem só uma camada. Uma única camada de células. No entanto, a disposição dos núcleos dessas células tem um arranjo que na hora de você observar microscopicamente esse epitélio, às vezes dá a impressão de que ele tem mais de uma camada. Isso permitiu aos histologistas classificar esse tipo de epitélio como pseudoestratificado. De uma forma especial, onde é que você encontra esse tipo de epitélio de revestimento pseudoestratificado? Nas vias respiratórias, a traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos, você vai encontrar esse tipo de epitélio, ok? O simples e o estratificado, além dele ser classificado aqui com relação ao número de camadas, nós vamos classificar de acordo com a morfologia celular. O que seria essa morfologia celular? O aspecto morfológico que a célula possui. Se ela é achatada, se ela é achatadazinha, pavimentosa. Se ela tem um aspecto mais cúbico, você vai chamá-la naturalmente de cúbica. Se ela é mais colunar, chame-a de prismática. E existe uma classificação dada pelos autores que é chamada de transição. Essa de transição, um exemplo que eu posso te citar de imediato, é a bexiga. Por quê? Porque eles observaram que a bexiga, determinando de como ela esteja, né, se ela está cheia ou se ela está vazia, a célula pode alcançar uma morfologia diferente, de cúbica, certo, a pavimentosa. Então aí eles passaram a classificá-la como de transição. Um critério de classificação adotado pelos histologistas. Então, como é que você usa essa classificação? Vou te dar algum exemplo aqui. Por exemplo, tua pele, a nossa pele, né? A pele é um órgão, todo mundo sabe, e como órgão ela tem um epitélio de revestimento como todos os órgãos possuem. Aí você diz, Lázaro, como que é o epitélio de revestimento da nossa pele? Que, por sinal, é chamado de epiderme, né? A nossa epiderme, que é só o revestimento, é um epitélio de revestimento estratificado. Por que estratificado? Várias camadas. Pavimentoso. Por que pavimentoso? Porque as células estão achatadas, certo? E que tem uma deposição de uma proteína importante que impermeabiliza a nossa pele, chamada de queratina. Então, se você tivesse que classificar o teu epitélio de revestimento da pele, como é que você classificaria? Epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Assim como a pele tem essa classificação, todos os órgãos têm um tipo de revestimento. Citando mais um exemplo, o colo uterino. O colo uterino tem um epitélio de revestimento, também estratificado, porque também tem várias camadas. O que difere do epitélio de revestimento da pele é que ele não é queratinizado. Aliás, esse epitélio de revestimento do colo uterino é que sofre a agressão de um importante grupo de vírus chamado de HPVs. E o HPV-16 e o HPV-18, né, esses dois genotipos, são os responsáveis por lesão no epitélio de revestimento do colo uterino, o que pode, inclusive, acarretar no desenvolvimento de quadros neoplásicos, né, chamadas neoplasias, e aparecer o chamado câncer. Tá? Então você vai ter no nosso material, depois você baixa aí o seu material, que tem no resumo teórico, essas classificações e as mais importantes para que você possa memorizar, tá certo? Bom, o epitélio de revestimento se classifica dessa maneira. Já os glandulares vão se classificar em dois tipos de glândulas, as exócrinas e as endócrinas. As exócrinas, perceba que nessa simples imagem, que elas se originam do epitélio, por meio de um processo de invaginação, que seria uma dobra para dentro, né? É tanto que ela invade o tecido conjuntivo, que estaria aqui, ó. Certo? Então, a glândula ela vai invadir o tecido conjuntivo porque ela é resultado da invaginação do epitélio. Mas o que vai caracterizar as glândulas exócrinas? O que vai caracterizar é que ela invagina, avança
né, aos tecidos conjuntivos, mas ela não se desprende do epitélio que lhes deu origem. Como ela não se desprende do epitélio que lhes deu origem, ela fica com um ducto secretor. E daí todos os produtos de secreção dessas glândulas são lançados para fora da corrente sanguínea. Daí são chamadas de glândulas exócrinas. Glândulas que secretam seus produtos fora da corrente sanguínea. Você conhece várias, salivares, sudoríparas, sebáceas, mamárias, lacrimais, todas elas são glândulas do tipo exócrina. As endócrinas também se originam no epitélio. Desprende-se dele e invade os tecidos conjuntivos. Perceba que como a glândula endócrina se forma do epitélio, mas invade o conjuntivo e se desprende do epitélio que lhes deu origem, ela passa a não ter ducto secretor. Perfeito. Se ela não tem ducto secretor, ela não tem como lançar seus produtos fora da corrente sanguínea. Ela não tem um ducto de secreção. Daí, elas são glândulas que apresentam-se envoltas por capilares sanguíneos e todos os produtos de secreção delas são lançados aonde? Dentro dos capilares sanguíneos. Por isso que você classifica essas glândulas como glândulas de secreção interna, lançando seus produtos dentro da corrente sanguínea. Esses produtos são chamados de quê? Hormônios. Conteúdo este que você vai estudar numa matéria mais à frente, chamado sistema endócrino. Aí você vai conhecer a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal e várias outras glândulas. Tranquilidade? Bom, moçada, nós temos uma questão importantíssima aí para a gente poder resolver, porque ela vai perceber, ela vai favorecer você compreender o quanto essa aula sobre tecidos epiteliais ela é importante para os vestibulares, inclusive para o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa questão foi a questão de 2010, do Enem de 2010, a questão de número 66 do caderno 2, tá? Da primeira aplicação. Então você pega o caderno 2, primeira aplicação, Enem 2010 é a questão de número 66. Uma questão super tranquila, fala de epitélios e principalmente das características que nós vimos na nossa aula, tá certo? Sobre tecido epitelial. Vejamos, ó. O título da questão, o enunciado diz assim: para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades nas células que revestem a parede interna do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Ele fala de um experimento que foi feito por um estudante para poder mencionar a questão da função que as microvilosidades têm. E ele diz, colocou 200 ml de água em 2 recipientes. Então pega esses 2 recipientes, coloca 200 ml de água em cada um deles. No primeiro recipiente, mergulhou-se por 5 segundos um pedaço de papel liso. Você tem a imagem aí, ó. Esse pedacinho de papel liso é a figura 1, medindo aí 10 centímetros por 5 centímetros, tá? Na figura 2, no recipiente 2, fez o mesmo com um pedaço de papel, só que ele tendo dobras simulando as chamadas microvilosidades, conforme a figura 2, ó. Na figura 2 você tem o mesmo papel, você nota que a dimensão, né, o comprimento do papel é o mesmo, 10 por 5. A diferença é, na figura 1 você tem o papel liso, na figura 2 você tem o papel com dobras, simulando aí as chamadas microvilosidades. Pega-se cada um desses papéis e mergulhe nos seus recipientes. E ele diz, os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, já enquanto o papel dobrado foi de 12 ml. Ou seja, gente, ele nem pede para que você faça a conclusão do experimento, porque ele já te dá a conclusão, certo? Você percebeu aí? No papel liso absorveu-se 8 ml, no papel com dobras 12 ml. Vamos para o comando da questão, tá certo? Então, que ela diz assim, ó, com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de, ou seja, ele te dá um experimento, pede para que você possa avaliar o experimento, logo em seguida te dá a conclusão do experimento, mostrando que onde tem dobras a absorção é maior, e pede para que você relacione isso com quem? Com as microvilosidades. Ou seja, qual é a finalidade, gente, das microvilosidades? E tem a manter o volume da absorção? Não, você viu que pelo experimento não houve manutenção. B, aumentar a superfície de absorção? Com certeza, gente, lógico. Porque se você tem microvilosidades, você tem dobras. Se você tem dobras, você tem aumento de superfície. Se você tem aumento de superfície, você tem aumento de quê? De absorção. Daí a resposta é o item B. O C, diminui a velocidade? Claro que não, não diminui a velocidade de absorção. No item D, aumenta o tempo de absorção? Não é isso que vai acontecer. E no item E, mantém a seletividade. Não é função de seletividade, é aumento de superfície. Portanto, resposta B de boa prova, que eu tenho certeza que é o que você vai alcançar. Um fortíssimo abraço, espero que eu tenha contribuído para que você entenda um pouco sobre
tecido epitelial. E se ficou alguma dúvida, volta lá na aula, dá uma revisada novamente nesse conteúdo que eu tenho certeza que você vai aprender.